Boa tarde, aqui é o professor Cláudio Kelly. Hoje nós vamos falar sobre continuar falando sobre as funções inorgânicas. Vou falar sobre as bases ou hidróxidos. Então, do ponto de vista prático, bases ou hidróxidos são substâncias que apresentam as seguintes características. Quais são elas? São substâncias condutoras de eletricidade, então formam soluções condutoras de eletricidade e fazem voltar a cor primitiva dos indicadores, caso essa cor tenha sido alterada por um ácido. Essa característica das bases dá sentido ao nome indicadores ácido-base. Então as bases, na realidade, são muito comuns em nosso dia a dia, assim como os ácidos que nós vimos nas últimas aulas, né? Então vários líquidos de limpeza são usados nas cozinhas, como por exemplo, que contém bases, né? Como o hidróxido de sódio, presente em substâncias para desentupir pias, o hidróxido de amônio, encontrado no amoníaco, né? Entre outras substâncias, né? O chamado leite de magnésio, usado para combater a acidez estomacal, contém o hidróxido de magnésio, é o MgOH2. Então as bases são também muito usadas nas indústrias químicas. O hidróxido de sódio, por exemplo, é empregado na produção de sabões, detergentes, tecidos, entre outros produtos, né? Então as bases ou hidróxidos são compostos que, por dissociação iônica, liberam como íon negativo apenas o ânion hidróxido OH-, também chamado de oxidrila ou hidroxila. O OH- é o responsável pelas propriedades comuns a todas as bases, constituindo por isso o radical funcional das bases. Exemplo, né, o NaOH, que quando se dissocia, né, forma o cátion Na+, e o ânion OH-. No caso, o CaOH2, né, o hidróxido de cálcio, quando se dissocia, forma, no caso, cálcio 2+, mais 2OH-. E, no caso, hidróxido de alumínio, forma, no caso, o cátion L mais 3 e 3 hidroxilas, né, OH-. De modo geral, as bases são formadas por um metal, que constitui o radical positivo, né, ligado invariavelmente ao OH-. A única base não metálica nesse caso é o hidróxido de amônio, o NH4OH, certo? Então, a classificação das bases, de acordo com o número de oxidrilas, né? Nós podemos ter as monobases, possuem apenas uma oxidrila, é o exemplo do NaOH, do NH4OH, entre outras bases. As dibases possuem duas oxidrilas, exemplo, o hidróxido de cálcio, o hidróxido de ferro 2, né? As tribases possuem 3 oxidrilas, exemplo, a AlOH3 e o hidróxido de ferro 3, né? As tetrabases possuem 4 hidroxilas, exemplo, né? O SNOH4 e o PbOH4, né? Não existem bases com mais de 4 oxidrilas por molécula. De acordo com o grau de dissociação, também podemos classificar as bases em bases fortes, né? São aquelas cujo grau de dissociação é praticamente 100%. É o caso dos hidróxidos dos metais alcalinos, como o NaOH, o KOH, e dos metais alcalinos terrosos, como o hidróxido de cálcio, o hidróxido de bário e outros, né? Que são iônicos por natureza. O MgOH2 é uma exceção à regra, pois constitui uma base fraca, né? As bases também podem ser classificadas como fracas, né? Cujo grau de dissociação é em geral inferior a 5%. É o caso do hidróxido de amônio, o NH4OH, e dos hidróxidos dos metais em geral, excluídos os metais alcalinos e alcalinos terrosos, que são moleculares por sua própria natureza. Podemos classificar ainda bases de acordo com a solubilidade em água. Em solúveis, são hidróxidos dos metais alcalinos, como o NaOH, o KOH, entre outras bases, e o hidróxido de amônio também. Pouco solúveis, hidróxidos dos metais alcalinos terrosos, como hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. Praticamente insolúveis são todos os demais hidróxidos ou bases, né? A fórmula das bases, né? Como que nós podemos, né? A fórmula das bases. Uma base é sempre formada por um radical positivo, metal ou NH4+, ligado invariavelmente ao radical negativo oxidrila, né, OH-.
Então, conforme nós podemos observar aqui no exemplo aqui, tá? Então, note que a carga positiva do cátion é neutralizada pela carga total das oxidrilas, originando a seguinte regra geral de formulação das bases, né? Então, nós temos aqui no caso, considerando uma base geral B, OH-, né, onde a hidroxidila tem a carga -1 e o cátion, no caso, tem a carga mais Y. Então, o coeficiente, na realidade, o número de oxidação da base, né? Então, o número de oxidação do cátion torna-se índice da base e o número de oxidação da base torna-se índice do cátion, né? Formando, por exemplo, aqui o composto BOHY, né? Então, nessa expressão, B representa o radical básico, né? Metal ou NH4+, de carga mais Y. Cabe lembrar, também assinalar que nas bases o valor de Y não pode ser maior do que 4, ou seja, ele é menor ou igual a 4, né? Nomenclatura das bases. Quando o elemento forma apenas uma base, nós temos o hidróxido de, o nome do elemento, né? Por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, o nome do elemento e o nome do elemento que acompanha a hidroxila, né? No caso aqui, ó, seria o sódio e aqui seria o amônio. Então, seria hidróxido de sódio e hidróxido de amônio. Quando o elemento forma duas bases, né? Temos o hidróxido, nome do elemento. Aí você tem aqui a terminação ico ou terminação oso. Vai depender do que? Do número de oxidação. Terminação ico, quando o elemento tem número de oxidação maior. Terminação oso, quando o elemento tem número de oxidação menor. Exemplo aqui, ó. O hidróxido férrico, tá? No caso aqui, o número de oxidação do ferro aqui é mais 3. Aqui o número de oxidação do ferro é mais 2, né? Então, como o que tem maior número de oxidação vai terminar, o nome do hidróxido vai terminar com ico, né? Então, hidróxido férrico, né? Então, hidróxido férrico. E aqui no caso aqui nós temos o hidróxido ferroso, né? Então, hidróxido férrico e aqui o hidróxido ferroso. É igual aqui, ó, hidróxido estânico e estanoso. O número de oxidação do estânio aqui é mais 4. O número de oxidação do estânio aqui é mais 2. Como esse aqui tem maior número de oxidação, então aqui seria hidróxido estânico, né? E aqui, como esse tem um número de oxidação menor, seria hidróxido estanoso, né? Em lugar das terminações ico e oso, podemos usar também um algarismo romano, indicando o número de oxidação do elemento. Exemplo aqui, ó, hidróxido de ferro 3, né? Que indica, no caso, o número de oxidação do elemento. Aqui, ó, hidróxido de ferro 2, né? Aqui, ó, hidróxido de ferro, hidróxido de estânio 4 e hidróxido de estânio 2. Tá? Então, bases importantes. Então, nós temos o hidróxido de amônio, NaOH, o hidróxido de sódio, também chamado de soda cáustica, um sólido branco de ponto de fusão 318 graus Celsius, muito tóxico e corrosivo e bastante solúvel em água. Solução muito exotérmica, ou seja, gera muito calor. A sua dissolução é produzida inicialmente por eletrólise de soluções aquosas de NaCl, né? Então, nós temos a combinação de NaCl com água, gera o que? O NaOH mais hidrogênio mais cloro. Então, a hidrólise do NaCl, a eletrólise de soluções aquosas de NaCl gera, no caso, o hidróxido de sódio, hidrogênio e cloro. É uma das bases mais usadas pela indústria química, servindo na preparação de compostos orgânicos, como sabão, seda artificial, celofane, entre outros produtos, e na purificação de óleos vegetais, na purificação de derivados do petróleo, na fabricação de produtos para desentupir pias, entre outras aplicações, né? O hidróxido de cálcio, né, é um outro exemplo de base bastante conhecido, hidróxido de cálcio, né? O CaOH2 é conhecido por cal hidratada, cal extinta ou cal apagada. Esses nomes provêm de seu método de preparação, que é hidratação do óxido de cálcio, CaO, né? Que é o óxido de cálcio CaO, chamado de cal virgem ou cal viva, né? Então, você tem a cal viva reagindo com a água, forma cal hidratada. O hidróxido de cálcio, né? Forma, no caso, a cal hidratada. O hidróxido de cálcio é um sólido branco, pouco solúvel em água. A suspensão aquosa de CaOH é chamada de leite de cal ou água de cal.
O maior uso do hidróxido de cálcio é na construção civil, na preparação de argamassa, massa para assentar tijolos, na pintura de paredes, caiação, e é usado também na agricultura como inseticida e fungicida, e ainda no tratamento, no caso, purificação das águas e esgotos. O hidróxido de amônio também é um hidróxido bastante conhecido, né? Hidróxido de amônio não existe isolado, sendo na verdade uma solução aquosa de NH3, ou amoníaco, ou amônia, né? Conforme a fórmula ali, ó. Então a combinação do NH3 mais água forma o hidróxido de amônio. O NH3, por sua vez, é preparado por síntese direta pelo processo de Haber-Bosch, onde você combina o nitrogênio com 3 mols de hidrogênio, 1 mol de nitrogênio combinado com 3 mols de hidrogênio, gera no caso 2 mols de NH3. É usado em limpeza doméstica como fertilizante agrícola, na fabricação de ácido nítrico, na produção de compostos orgânicos e como gás de refrigeração. Então a comparação entre os ácidos e bases, né? Então, quanto à solubilidade em água, os ácidos a maior parte é solúvel, as bases a maior parte é insolúvel, só os hidróxidos alcalinos e o NH4OH são solúveis. Quanto à estrutura, os ácidos são moleculares e as bases, né? Os hidróxidos alcalinos e alcalinos terrosos são iônicos, os demais são moleculares. Quanto à condutividade elétrica, só conduz a corrente elétrica em solução aquosa, no caso dos ácidos. No caso das bases, conduz a corrente elétrica em solução aquosa. Os hidróxidos alcalinos, sendo iônicos, também conduzem a corrente elétrica quando fundidos, né? Em ação em relação aos indicadores, ácidos e bases mudam a cor de certas substâncias que são, por esse motivo, denominadas indicadores ácido-base. Se um ácido provoca uma certa mudança de cor, a base fará o indicador voltar à cor primitiva e vice-versa. A ação recíproca, né? Juntando-se um ácido e uma base, um irá neutralizar as propriedades do outro, porque o ácido e a base reagem quimicamente entre si. A reação, por esse motivo, é chamada de reação de neutralização. Além da água, essa reação forma um sal, por isso ela é chamada de reação de salificação. Então, exemplo, reação do ácido do HCl com NaOH, que é uma base, forma no caso o sal de cozinha, que é o NaCl, mais água, né? Um emprego interessante da reação de neutralização é o seguinte: nosso estômago contém suco gástrico, que é necessário à digestão dos alimentos. Trata-se de uma solução ácida, pois contém ácido clorídrico, HCl, em consequência de doenças ou tensões nervosas. A quantidade de HCl no estômago pode aumentar, causando os sintomas conhecidos por azia. Certos medicamentos combatem a azia. Eles contêm bases fracas, como, por exemplo, hidróxido de magnésio, ou chamado leite de magnésia, né? Ou hidróxido de alumínio. Essas bases irão neutralizar o excesso de acidez existente no estômago, aliviando os sintomas da azia. A medida caráter ácido do básico. Para medir a temperatura, usamos um termômetro, ou melhor, usamos uma escala termométrica. Para medir a acidez ou a basicidade de uma solução, usamos uma escala denominada de escala de pH, que varia de 0, soluções muito ácidas, até 14, soluções muito básicas. O valor de pH igual a 7 indica uma solução neutra, nem ácida e nem básica, né? Então nós podemos observar aqui, né? Então aqui a solução neutra, pH 7. À medida que nós vamos aumentando o valor do pH, a solução torna-se básica, aumento da basicidade. E à medida que nós vamos diminuindo o valor do pH, nós vamos aumentando a acidez do meio, aumento de acidez, né? À medida que diminuímos o valor do pH. Na prática, o pH é medido com o indicador ácido-base, substâncias que mudam de cor e valores bem definidos de pH, e por meio de aparelhagem elétrica, que mede a condutividade elétrica da solução. Embora esse último processo seja mais preciso, o uso dos indicadores é bastante frequente, dada a sua comodidade. Os químicos dispõem inclusive de um grande número de indicadores que mudam de cor em diferentes valores de pH. A mudança de cor é chamada usualmente de viragem do indicador, né? Outro indicador muito usado em laboratório é o papel tornassol, né? Que fica vermelho em contato com os ácidos
e azul em contato com as bases, né? Então a medida aqui, ó. Então a fenolftaleína, né, em meio básico ela fica a coloração vermelha e em meio ácido ela fica a coloração que coloração branca, né? Então o azul de bromotimol em meio básico, a coloração azul, em meio ácido, coloração amarela, né? Okay. Aqui o laranjado de metila em meio básico, né, pH acima de 7 aqui, ó, coloração alaranjada, em meio ácido, coloração vermelha. Mostramos abaixo alguns valores comuns de pH. Então aqui no caso, né, a solução, nós temos uma solução aquosa de NaOH, pH em torno de 14, aqui cremes dentais em torno de próximo de 10, água pura pH 7, né, água gaseificada pH ácido próximo de 4, vinagre, né, pH próximo de 3, suco de limão próximo de 2, solução aquosa de HCl, pH próximo de 0, bem ácido mesmo.